Um instantinho, vou apresentar a tela, você pode começar. Boa noite, meu nome é Viviane Camargo Marques. Sou da escola AMCTEC de Três Coroas. Estou cursando o técnico de enfermagem. Vou apresentar o meu trabalho, um relatório de estágio prático supervisionado, realizado em uma instituição de longa permanência para idosos superior a 60 anos. Supervisionado pela enfermeira e professora Neuza de Souza Henriques. O estágio prático foi realizado no lar de idoso Igrejinha, na rua Teobaldo Fleck, 228, no centro. A instituição de longa permanência para idosos com ou sem deficiência tem a capacidade de 27 leitos, atende RDC 283, que estabelece as normas para o funcionamento das instituições, e a normativa que acompanha a instituição, pode passar. Ela classifica eles em 3 níveis. Cuidados mínimos, somente acompanhar. Cuidados intermediários, que necessitam de auxílio na alimentação ou deambulação, não conseguem, por algum motivo, praticar essas ações sozinhos. E cuidados com alta dependência, que são totalmente dependentes. Então, eles precisam para tudo. E de natureza privada, atende aos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, Vigilância Sanitária e Conselho do Idoso. Pode passar. Ah, não. Pode voltar. Antes. Retroceder. Mais uma. Ali. A estrutura oferece ambientes climatizados para atender o público idoso, seguindo os protocolos de segurança. Também contamos com serviço de fisioterapia, prestadores de serviços privados. Os residentes recebem assistência da rede pública conforme a necessidade. E nas urgências, então, eles são encaminhados ao hospital. Pode passar? Neste relatório, pude apresentar vivências e conhecimentos adquiridos durante o estágio. E uma experiência muito enriquecedora para a vida pessoal e profissional também, deixando bem claro que a escolha profissional que fiz foi a mais certa. É uma experiência assim, enriquecedora para mim, porque cada experiência, cada aprendizado, eu sei que isso vai me agregar muito na minha profissão. Então, cada aprendizado, cada experiência que eu tive, eu sei que vai me enriquecer muito. Eu vou usar isso muito, eu vou aprender muito, né, e vou poder botar em prática com êxito. Pode passar. Então, vamos agora falar um pouco da dieta interal, né, que foram um dos procedimentos que a gente fez. A dieta interal é um método usado nos idosos que apresentam dificuldade de deglutir. E este procedimento é comum para suprir, né, a necessidade de nutrientes. E público-alvo, então, são os idosos com doenças neurológicas, como Alzheimer, demência, Parkinson e o AVC. Então, os pacientes com comprometimentos neurológicos apresentam também a disfagia. Pode passar? E a disfagia nada mais é uma doença que acomete, né, o processo de deglutição em pacientes com comprometimento neurológico, seja ele idoso ou jovem. Temos também em pacientes que, no caso, né, fazem esse uso da dieta, é comum acontecer as pneumonias, né, devido a doença se desenvolve em pacientes com diminuição de mobilidade e decorrência do comprometimento neurológico. Então, a gente também tem que ter cuidado quando está com a dieta, elevar a cabeceira, né, ter todo aquele cuidado com a dieta. Levar a 90 graus, né, deixar ela bem
e ter todo o cuidado da higiene, né? Se ela está passando bem, né? Então, para o paciente que faz o uso dessa dieta, então, não ter todo o, como é que eu vou dizer, todo a absorção, na casa dos nutrientes, né? Não ficar sem ter isso. Pode passar. Embora o estágio prático venha de encontro com o conhecimento teórico adquirido no decorrer do curso, preocupações de como desenvolver um serviço de saúde com qualidade, diante de um cenário de constante mudanças do público-alvo. Se percebe que a população idosa apresenta um certo distanciamento dos familiares, sabendo que hoje o quantitativo de filhos tem diminuído. Pode passar isso. Então, hoje, as instituições de longa permanência, que oferecem, né, a prestação de serviços de saúde, elas enfrentam dificuldades, pois não é da contratação dos profissionais, porque não é só o cuidar, né, não é só chegar lá e dizer eu sou cuidadora ou eu sou uma técnica, é ter ética, amor, carinho, cuidado, responsabilidade, um cuidado com todo o profissionalismo, pois estamos cuidando do amor de alguém, né? Pode. Então, falando em ética, a ética na enfermagem, os princípios éticos são fundamentais para garantir uma assistência segura, justa e humanizada. Ela orienta a conduta profissional, garantindo que o bem-estar do paciente seja sempre a prioridade. O risco do aumento da incapacidade funcional do idoso é duplicado a cada década, com a crescente probabilidade de doenças crônicas e ocorrência de internações. E o isolamento social está ligado com o declínio da saúde física e mental. Então, com o passar dos anos, o idoso tende a se isolar, cada vez mais devido ao declínio físico e mental, tende a querer ficar sozinho, não ver ninguém, não quer fazer os exercícios, né? Se sente uma pessoa que é inútil, porque coisas do dia a dia, coisas básicas do dia a dia, ele já não consegue fazer mais, coisas simples, ele já não consegue mais, a não ser né, com o auxílio de alguém. E não, as tarefas simples que antes realizava, hoje já não consegue mais, então acaba se isolando, acaba ficando assim. Então, um objetivo geral. Aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso técnico de enfermagem na assistência direta aos idosos, contribuindo para a manutenção da saúde, prevenção de complicações, promoção do bem-estar físico, emocional e social. Analisar de forma prática e científica os serviços prestados para os idosos, que apresentam limitações, na maioria com doenças neurológicas, e realizar o atendimento humanizado, integral e holístico. Holístico, bem, é o que quer dizer holístico? É aquele que considera a pessoa como um todo e não apenas um problema isolado, né? Então, esse é o atendimento holístico. E a atuação do técnico de enfermagem é muito importante numa LPI, porque o técnico de enfermagem tem um papel fundamental no cuidado diário desses pacientes, em funções como higiene, conforto, em pacientes que apresentam a diminuição de mobilidade e auxílio na alimentação, em pacientes que não conseguem se alimentar por vários motivos, né? Neurológicos, às vezes alguma atrofia, algum problema sim. Né? Então, a gente precisa ter esse auxílio na alimentação. Em pacientes com diminuição de reflexo da deglutição, e sempre com o suporte da nutricionista e da enfermeira. Então, os cuidados realizados. Cuidados realizados, controle de sinais vitais. Muitos idosos apresentam hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, vasculares e entre outros. Né? E ali também a gente fez, né, praticou os registros de enfermagem. Ali a gente colocava os sinais vitais do paciente, né, relatava alguma intercorrência. Então, os registros, na verdade, é uma forma de comunicação assertiva entre um plantão e outro, né, digo assim, né, um profissional e outro, porque o
E passou o paciente ali, passando para o outro vai saber tudo o que aconteceu, alguma intercorrência, vai saber como agir, se aconteceu alguma coisa, colocar para o outro ficar já atento. Então, de uma forma assertiva, é uma comunicação entre um profissional e outro. Então, os cuidados humanizados. Cuidado humanizado vem de encontro com as diretrizes ética e moral ao paciente idoso e de acordo com a política nacional da humanização. Então, como eu falei, com carinho, atenção, paciência, diálogo fazem toda a diferença. Então, prática educativas. O envelhecimento é um processo natural que reduz gradualmente a capacidade do organismo em manter a independência funcional. Então, Viviane, 5 minutos. Então, este estudo tem como objetivo explorar a contribuição das práticas educativas do cuidado e enfermagem, promovendo um atendimento humanizado e contínuo. Então, ali a gente praticava jogo de letras, pintava, crochê, exercícios, para eles poderem ter todo esse atendimento humanizado. Pode passar. E diante desse cenário, no período de estágio, foi observado o paciente com Alzheimer apresenta mudança de humor acompanhada por depressão, perda de reconhecimento do próprio corpo. Muitas vezes, a imagem refletida no espelho é de quando eram jovens ou de alguém que já não lembram mais, ou seja, eles mesmos. Apresentavam perda parcial da coordenação motora, força muscular, além do processo parcial de memória. Percebia que, ao realizar pequenos movimentos, mesmo com auxílio, era uma grande conquista, e sentiam útil, sua resposta de satisfação eram visivelmente, o que torna o trabalho do profissional gratificante. Minha conclusão, então, que a realização do estágio em uma instituição de longa permanência para idosos foi uma grande importância para a minha formação como técnica de enfermagem. Durante esse período, tive a oportunidade de vivenciar prática e conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo habilidades profissional e, principalmente, olhar mais humano e acolhedor ao cuidado ao idoso. Concluo este estágio com sentimento de gratidão pela oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. Essa experiência contribuiu significativamente para a minha preparação, fortalecimento, compromisso e oferecer o cuidado seguro, humanizado, digno à pessoa idosa. Na minha bibliografia. E aí a minha frase que eu escolhi. Obrigado. Escolhemos dar o nosso melhor porque fará toda a diferença na vida de alguém. E agradeço a minha turma por ter todo o apoio e também aos meus professores, a minha família e amigos. Obrigada. Professora Ana, alguma pergunta para a Viviane? Professora Nilza? Perfeito. Vou parar a gravação.